Amigo, tá complicado, hein? Deixa o like, se inscreva, compartilha. Vamos lá, o Fluminense entrou em campo para essa derrota pro Flamengo, que nunca é bom. A gente entende 6 horas de viagem, altitude. O que a gente entende o cansaço do time, principalmente no segundo tempo. O time perdeu força para tentar reagir a alguma coisa. Mas não dá para passar pano pra bagunça que o técnico fez no intervalo do jogo. Não dá, irmão. Não tem como desculpar isso. Botar o Alexander de lateral direito todo torto. E o primeiro gol do Flamengo foi porque o Alexander não tem a perna direita para espanar a bola. Tem que ir todo torto para se ajeitar. E depois o Tite botou o Bruno Henrique em cima das costas dele. Depois ele corrigiu, colocando o Martinelli. Até agora Martinelli na lateral direita e botando o Alexander no meio de campo, onde que ele deveria estar. Não entendi a saída do Guga também, que estava fazendo um bom primeiro tempo. E é um cara bom de marcação ali. Estava segurando a onda aí pelo lado direito. E a postura displicente do time, né? O time não parecia que não queria ganhar o jogo. O Cano as más atuações do Fluminense estão me preocupando. O Cano participa muito pouco do jogo. Foi assim lá em Quito, no jogo anterior. Tem os atacantes, o Arias parece que está jogando sozinho, o meio de campo não encontra força para fazer essa jogada. Não é aquele Fluminense envolvente. E um Fluminense, cara, que, porra, eu já falei isso algumas vezes, e sempre quando as coisas não começam a andar, é sempre por esse motivo. E eu nunca vou recuar com relação a esse tipo de crítica. O Fluminense tem que saber sair dessa marcação alta do adversário. É um Deus nos acuda, é o Fábio tropeçando, tocando errado, é o Thiago Santos com dificuldade para saída, todo mundo em cima, os camaradas já sabem. E o Flamengo fez isso, o Flamengo tem mais perna, o Flamengo está descansado, o Flamengo não precisou viajar para Quito, não precisou enfrentar a LDU no meio da semana, então está descansado. O que o Flamengo fez? Pressão alta na defesa do Fluminense. Mesmo assim, o Fluminense conseguiu sair pelos lados do campo, mas é um Flamengo completamente diferente do que a gente está acostumado a enfrentar. O Flamengo que é melhor defensivamente, sofre menos gols, tem um treinador que cuida mais do setor defensivo. E para o Fluminense furar esse bloqueio, para o Fluminense entrar na área do Flamengo, o Fluminense encontrou muita dificuldade. E principalmente se esse Fluminense não estiver jogando o futebol que ele está acostumado a jogar, que é de toque, transição rápida, muita lentidão. Pode ser explicado pela altitude, pelo cansaço? Pode ser explicado por isso. Mas tem jogadores, tem peças, e principalmente o treinador pode fazer um jogo melhor. E não bagunçar o time no intervalo como ele bagunçou, tirando um lateral sem necessidade, colocando um volante que não joga com a perna direita na lateral direita, com o ataque do Flamengo todo aberto, Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, depois entrando o Bruno Henrique. Não se faz invencionice contra um adversário tão qualificado que é o Flamengo. E a postura do time também. Ou o time tá tão focado no jogo de quinta-feira que abriu mão desse Fla-Flu. Ou o cansaço foi preponderante. Não tem como falar, o cansaço foi o grande ponto pela derrota para o Flamengo. Não tem como eu dizer isso porque eu não estou no corpo dos jogadores. A gente sabe pelo histórico da viagem, altitude e tudo. Mas, amigo, teve um time alternativo, teve um time misto. 4 jogadores mais velhos do time, né? O Ganso, o Felipe Melo, o Marcelo, o Keno, que não sentiu muita altitude, foram poupados. E os outros jogadores? Por que não corresponderam? E as alterações? Por que não deram certo? Por que trocar 3 jogadores assim no intervalo, abrindo o time da forma que ele abriu o time? Esse é o questionamento. Eu acho que o Diniz não está livre de críticas. Não pode. Conquistou a Libertadores, virou um deus, ninguém pode falar nada, ninguém pode reclamar. Não, ele ganhou a Libertadores. Então, porra, vai levar a Libertadores para daqui a 100 anos? A Libertadores debaixo do braço, ó, ninguém critica, porque fomos campeões da Libertadores há 100 anos atrás. Não, cara, o futebol é momento, e o momento do Fluminense não é bom. Me preocupa pro jogo contra o Botafogo, me preocupa principalmente pro jogo de quinta-feira. É isso, perder pro Flamengo incomoda muito. Mas o que tá mais me incomodando no Flamengo, perder clássico, por incrível que pareça, é do jogo.
porque clássico é clássico, ainda mais contra o maior rival. Então não tem nada de... É só a gente ficar puto, porque como foi contra o Flamengo. Como também ficaria chateado se fosse contra o Botafogo ou contra o Vasco, porque clássico ninguém quer perder. Mas o que me deixa chateado e preocupado é o pouco futebol que o time está jogando. Isso que me deixa preocupado. Eu estou pensando também em quinta-feira, que a gente vai enfrentar um adversário. Olha como é que a minha cabeça tá, já está indo para quinta-feira. A gente vai enfrentar um adversário que vai ficar todo atrás. O LDU não vai sair. Eles não estão na altitude, estão no nível do mar. Eles vão se fechar para segurar esse 1-0. E esse time está tendo transição rápida da defesa para o meio de campo e para o ataque. Esse time do Fluminense está tendo força física para impor o seu jogo e a sua técnica sobre o adversário. Em que momento o Fluminense mostrou isso? Ah, contra time pequeno? Porque até agora o Fluminense foi testado contra times pequenos. Né? Teve o jogo contra o Vasco, que é um clássico. Agora no jogo do Flamengo, que foi muito mal, na minha opinião. E depois só foi jogo contra time pequeno. E contra a LDU foi essa tristeza que a gente viu. Ah, mas a Chanel altitude, bola, não sei o que. Tá bom, eu entendo. Mas o Fluminense, o time titular do Fluminense, não se mostrou o time campeão de 2023. Campeão carioca, a Taça Guanabara já foi para o espaço. Então não mostrou aquele time campeão da Libertadores de 2023. Aquele time que impõe o jogo, aquele time que tem a posse de bola, que agride o adversário, que cria várias chances. E o maior sintoma dessa deficiência é a pouca oportunidade que o Cano é o termômetro desse time. A bola não chega nele, mostra que esse meio de campo não está municiando esse atacante que é importante pra gente. O que eu tô vendo no ataque do Fluminense é somente o Arias correndo igual um louco pra cima e pra baixo. Volta, ajuda na marcação, aquele lado direito ou esquerdo, todo ali é o Arias que faz. Marca, sobe, dribla, cria oportunidade, é só ele. E ele está isolado. O meio de campo do Fluminense não consegue se aproximar dos três. E o Fluminense joga com 3 atacantes. Até o Douglas Costa, que jogou hoje, teve que voltar no meio de campo para buscar jogo. Agora, a grande pergunta desse jogo, desse Fla-Flu: em que chances o Fluminense criou que o goleiro Rossi teve que fazer uma grande defesa, salvar? Qual foi? Um chute do Cano? Teve um chute do Arias no primeiro tempo, que ele fez uma intervenção, mas quais foram as oportunidades que o Fluminense criou? E o incômodo a ponto de sujar o uniforme do goleiro do Flamengo. Essa apatia, principalmente no segundo tempo, tá me incomodando muito, tá me preocupando para quinta-feira. Eu não vou ficar aqui passando pano pro Fernando Diniz porque ele ganhou a Libertadores, não vou. Quando ele estiver errado eu vou falar. Principalmente com isso que ele fez no intervalo. Ele tirou o Marlon, tudo bem, o Marlon tava com uma bolsa de gelo no joelho, ele tava com problema no joelho, tá voltando de contusão, tá, botou o Antônio Carlos. Tirou um zagueiro, colocou outro. Tirou o Thiago Santos, que estava bem no jogo, que é um zagueiro que estava bem na partida, para colocar o Alexander. Mas não colocar o Alexander de volante, colocar o Alexander de lateral direito. O cara é canhoto. Ele botou na lateral direita, tirou o Thiago Santos para quê? Para bagunçar a defesa do Fluminense? Para deixar a defesa exposta, de novo com aquela movimentação de colocar o André como zagueiro? Porra, Bruno Henrique entrou no segundo tempo, tem quase 2 metros de altura. O Pedro tem 2 metros e lá vai pancada. Cara, o único Cebolinha, Luiz Araújo que é baixo ali, mas o André foi pra zaga novamente para agradar o treinador. Aí o Guga, que eu não sei porque o Guga saiu, que ele dava tão bem ali na lateral direita, principalmente na parte defensiva, não no apoio. Ele colocou o Lima. Aí colocou o Lima ali no meio de campo para dar uma ajuda ao Renato Augusto, que não estava tão bem assim. Fez essas 3 alterações. Daí ele teve depois que corrigir. Porque, porra, ele estava trabalhando hoje contra o Flamengo do Tite, técnico da seleção brasileira na última Copa. Sabe o que o Tite fez? Meteu o Bruno Henrique. Aliás, o Flamengo, quando o Tite viu no intervalo que o Alexander entrou na lateral direita, os ataques do Flamengo eram todos pela esquerda em cima do Alexander. O gol do Flamengo surgiu de uma indefinição do Alexander todo torto, tentando espanar a bola com a perna direita que ele não tem. Aí o Flamengo começou a investir ali. Aí o gênio Fernando Diniz
teve que pegar o Martinelli, colocar na lateral direita e puxar o Alexander para o meio de campo, porque viu, deu ruim. Não era previsível isso acontecer? Por que ele não fez isso antes? Por que ele não manteve o Guga? Só se o Guga sentiu alguma coisa no intervalo. Mas até agora não chegou essa informação a mim, então para mim foi invencionice ele ter tirado o lateral. Não acrescentou absolutamente nada. Só enfraqueceu a lateral direita do Fluminense contra um adversário que tem Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique no banco, que, ó, é flancos. Bola em cima do lateral e correria. Pra que tirar um lateral defensivo para colocar um volante que joga na lateral esquerda improvisado na direita, para depois ter que corrigir, para botar o Martinelli do lado ali e botar o Alexander de novo no meio? Porra, agora porque conquistou uma Libertadores, ele vai ser elogiado para a vida toda, até quando fizer merda? Não dá, né, irmão? Aí depois ele tirou o Renato Augusto, colocou o Terãs, que até agora não mostrou a que veio, isso lá com 25 minutos de jogo, e o JK no lugar do Douglas Costa. O JK entrou até mal. Parece que jogou lá em Quito na altitude, não jogou, nem no campo entrou. Nem viajou o JK para jogar contra a LDU. Eu só quero ver o que esse time vai me aprontar na quinta-feira. Eu acho que a torcida do Fluminense, nós tricolores, só aceitamos o título na quinta-feira. Outro resultado que não for o título na quinta-feira, meu, porra, eu vou ficar igual Síria na lata. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Até o próximo. Flui!